Boa noite, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Por gentileza, você pode se assentar. Quero externar minha gratidão a Deus e minha alegria por poder retornar à nossa querida Assembleia de Deus aqui na cidade de Itajaí e ver e saber tudo aquilo que o Senhor Deus tem realizado na vida de todos vocês. Quero com muita gratidão aqui saudar Pastor Adão, sua esposa, irmã Juscelia, pastores dessa igreja. Deus abençoe. Mais uma vez, muito obrigado por me receber, não é? E com essa alegria tão grande, sempre somos recebidos com muito carinho aqui. Deus abençoe. Privilégio poder cooperar e parabenizar vocês. Eu sei que nesse mês de outubro estão completando 4 anos de ministério pastoral, liderando aqui a Assembleia de Deus de Itajaí. E eu estive aqui, foi os 90 anos da igreja? 2 anos atrás, isso? Não, 3 anos atrás. E ela está bem diferente. Muito bonito, parabéns pelo bom gosto, pela excelência com que vocês têm servido ao Senhor Jesus. E eu tenho certeza que em tudo isso, o nome do Senhor está sendo glorificado através da sua vida. Deus continua abençoando pastor Adão, pastora Juscelia, conduzindo ao Senhor o rebanho até o dia em que nós entregaremos ao Supremo Pastor. E aí a gente vai descansar. Mas até lá temos um trabalho árduo. Deus abençoe pastor Juliano, Eliette, esse casal querido, que também sempre tem nos recepcionado aqui. É um privilégio desfrutar da amizade de vocês. E a todos os que serão hoje reconhecidos publicamente no seu ministério, porque diante do Senhor já há um reconhecimento. Tivemos o privilégio de estar aqui de tarde, participando de um momento maravilhoso, de forma que eu e minha esposa estamos muito felizes por estar entre vocês nesta noite. Posso compartilhar a palavra de Deus com você? Amém. Nós estamos na nossa igreja Assembleia de Deus de Gramado em uma série. Ela tem um tema, uma série de pregações, são praticamente 7 semanas falando sobre esse tema. Ele é um tema um pouco diferente para quem não está tão habituado com o termo, embora o princípio filosófico espiritual já esteja presente há muito tempo. Nós estamos numa série intitulada Neo-Humanos, o poder de uma nova criatura em Cristo. E quando eu propus esta série para a igreja, alguns acharam estranho o nome Neo-Humanos. E aí eu expliquei que nós vivemos na humanidade hoje um consenso global nas mais variadas áreas, e esse consenso permeia a nossa sociedade, o nosso planeta, por assim dizer, em que as pessoas estão percebendo cada vez mais que a humanidade como está, não pode ficar. Ela já chegou num prazo de validade, de que esse tipo de humanidade que nós temos hoje no nosso planeta, não vai conduzir a humanidade em melhoras para o próximo estágio. E por trás dessa filosofia, dessas intenções, existe uma tentativa nas mais variadas áreas de criar uma nova espécie de ser humano, o que eles estão chamando de um neo-humano ou um novo ser humano. Mas o problema é que todas as tentativas neo-humanistas de criar um novo ser humano, ela tem o próprio ser humano como ponto de partida. E a filosofia neo-humanista, ela quer criar um novo ser humano, potencializando o ser humano que já existe, tentando levá-lo para um próximo nível, para um novo patamar. Por isso que nós vemos hoje, cada vez mais comum, programas de crescimento, de autodesenvolvimento, autoaperfeiçoamento. E eu podia falar aqui sobre muitos alto. E o próprio termo diz que
Há um poder em você, há uma energia em você, há um potencial em você que está aí dentro, e tudo que você precisa é saber melhorá-lo, é despertá-lo, é trazê-lo para fora, porque dentro de você estão todas as respostas, está todo o poder, todo o potencial para ser alguém melhor, já está dentro de você. Essa é a proposta neo-humanista. Eles também estão já elaborando pesquisas muito avançadas de como conectar tecnologia e biologia, usando tecnologia e biologia, para criar uma espécie híbrida de ser humano, que consiga transcender as limitações, principalmente físicas, na tentativa de criar um ser humano transcendente, que possa vencer a morte. Isso tudo parece muita novidade, é algo interessante. Agora principalmente só se fala na inteligência artificial, e parece que ela vai resolver todos os problemas da humanidade. Mas para aqueles que conhecem a palavra de Deus, nós temos certeza de uma coisa: em primeiro lugar, o ser humano não tem dentro de si capacidade de se tornar melhor, porque desde Adão e Eva no jardim do Éden, o ser humano se tornou uma criatura caída, pecaminosa, com uma natureza pecaminosa, e ele não pode se auto-aperfeiçoar, porque a sua natureza não permite isso. Segunda coisa que nós sabemos é que o neo-humanismo é algo que tem apenas uma embalagem diferente, mas a sua essência vem desde o jardim do Éden, quando a serpente chegou para Eva e disse: se você comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, você se tornará um neo-humano, transcendente a ponto de se tornar Deus. Por essas razões, nenhum ser humano pode se tornar um neo-humano, nenhum ser humano pode se tornar transcendente. Mas então, pastor, você que está aí me assistindo, você que está nos acompanhando, como é que nós vamos resolver este problema? Este problema, a solução dele já está revelada na Bíblia, porque o primeiro neo-humano que surgiu na história da humanidade se chama Jesus Cristo. A Bíblia diz que ele assumiu a natureza humana, a Bíblia diz que ele morreu na cruz e ele ressuscitou, e a Bíblia diz que com ele fomos crucificados e com ele fomos ressuscitados. Por isso que Paulo escreveu assim: se alguém está em Cristo, é um neo-humano, uma nova criatura, as coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Neo-humanos só são possíveis se forem transformados por Jesus. Inclusive, ele foi o primeiro que venceu a morte. Amém, queridos? Tudo aquilo que eles estão querendo fazer para tornar o ser humano uma espécie superior e transcendente, até para poder vencer a morte, é impossível, porque o ser humano, ele é finito. Só em Jesus nós venceremos a morte. O apóstolo Paulo disse: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? A Bíblia diz que quando Jesus Cristo voltar, aqueles que morreram terão corpos glorificados, porque ressuscitarão primeiro, e nós seremos transformados. Aí sim haverá neo-humanos e uma nova humanidade criada em Cristo Jesus. Você crê nisso? Nós cremos nisso. Mas o que nós estamos propondo, estamos fazendo ali na nossa igreja, é mostrar que neo-humanos, eles vivem um novo estilo de vida. Neo-humanos, eles possuem coisas novas, eles possuem hábitos novos, comportamentos novos. E nessa noite eu gostaria de falar sobre algo extremamente importante, que eu e você precisamos ter, de maneira nova, transformada e regenerada.
que é a nossa mentalidade. Neo-humanos têm uma nova maneira de pensar. Neo-humanos, uma nova criatura em Cristo, tem uma nova maneira de pensar. Amém, queridos? Por que nós temos uma nova maneira de pensar? Porque nós recebemos uma nova mentalidade. Por isso que quando alguém que ainda não é um regenerado conversa comigo e com você, ele tem que ter a impressão de que eu e você não somos desse mundo. Ele tem que olhar para mim e você dizer assim: olha, você fala coisas diferentes, você pensa coisas, parece que você é de um outro mundo. Parece não, eu sou, porque eu sou nascido do alto. Eu sou nascido do alto. Quando nós nascemos em Cristo Jesus, você passou a ter uma nova natureza. Você passou a pertencer a um novo reino, a uma nova realidade. Por isso que Jesus, no capítulo 3 de João, quando está conversando com Nicodemos, Jesus fala duas coisas para Nicodemos: Nicodemos, quem não nascer de novo não pode ver, e quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Nicodemos fica espantado, e ele faz uma pergunta quase que idiota. Por que idiota? Porque ele não era um desavisado, ele não era um ignorante. Ele olha para Jesus e diz: como é que eu, depois de velho, vou entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Jesus olha para ele de maneira sarcástica e diz: ô Nicodemos, tu és mestre em Israel e não entendeu ainda? Por quê? Porque a mentalidade de Nicodemos não conseguia absorver a grandeza do reino de Deus. Por isso que quando Jesus começa a pregar o Evangelho, Mateus diz que Jesus ele começa a sair e a pregar o Evangelho, e a primeira coisa que Jesus diz é: arrependei-vos. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O reino está chegando, uma nova realidade está chegando, um novo padrão está chegando, um novo mundo está chegando, e vocês precisam se arrepender. Porém, a palavra arrependimento não quer dizer pesar, sentimento. A palavra arrependimento ali é a palavra metanoia, que significa mudança de mente. Jesus diz: para vocês entrarem no reino, vocês precisam de uma nova mentalidade. Amém, queridos? Amém. Uma nova mentalidade. A mentalidade do reino. Pastor, onde o senhor quer chegar com isso? Eu quero chegar que há muitas pessoas que estão na igreja há anos, que servem a Deus há muito tempo, mas que estão estagnadas na sua vida espiritual, na sua jornada com Deus. Por quê? Porque os seus padrões de pensamentos ainda não foram transformados. Não é que não receberam uma nova natureza, é a sua mente que ainda está em conflito. E eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Efésios, capítulo de número 4. Palavra de Deus para os nossos corações. E eu quero falar sobre isso. Se você é um neo-humano em Cristo Jesus, é uma nova criatura em Cristo Jesus, você precisa ter uma nova mentalidade. Efésios capítulo de número 4. Palavra de Deus para os nossos corações, no versículo de número 22. Efésios 4 e 22. Que quanto ao trato passado, Paulo aqui está falando da nova
da velha natureza. Vou ler ali porque é o que está na projeção. Despojar-vos quanto ao procedimento anterior do velho homem. Paulo está dizendo que eu e você precisamos nos despojar, nos despir, arrancar a roupa do velho homem, da velha natureza. Por que essa velha natureza não serve para nós? Porque Paulo diz, porque ela se corrompe. Essa velha natureza, ela é corrompível, ou ela é corruptível, porque ela é facilmente enganada pelas concupiscências. Próximo versículo, versículo 23, olha o que Paulo vai dizer: e vocês precisam renovar o espírito da vossa mente. Interessante que para a psicologia a mente tem apenas um aspecto cognitivo e psíquico, mas para a Bíblia a mente, ela possui um elemento espiritual. Vou repetir. Para a psicologia a mente tem apenas um fator psíquico e cognitivo, mas para a Bíblia a mente é um fator espiritual. Paulo está dizendo, vocês precisam ser renovados no espírito da vossa mente. Paulo está dizendo, a mente é um elemento espiritual, por isso que ela é muito suscetível à mentira, porque a mentira é um elemento espiritual, porque o pai dela nós sabemos quem é. E quando a mente, ela começa a ser bombardeada com mentiras, e ela abriga essas mentiras para essa mentira se torna uma verdade, e a pessoa ela fica presa, enganada pelas fortalezas espirituais da mentira na mente. A mente é um fato tão espiritual que em 1 Coríntios capítulo de número 2, Paulo diz que o homem natural não conhece as coisas do Espírito de Deus. E Paulo diz que a pessoa natural, ela não somente não conhece as coisas do Espírito, e Paulo diz, e ela nem pode conhecer, porque só se discernem as coisas espirituais aqueles que são espirituais, cuja mente está tomada pelo poder e pela presença do Espírito de Deus. Aleluia. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Esta é uma noite em que Deus quer libertar a sua mente em nome de Jesus. Glória a Deus. Há pessoas que estão aqui nessa noite, que servem a Deus, mas a sua mente ainda está presa por fortalezas, por padrões de pensamentos, por pensamentos que têm levado a sua vida a um processo de estagnação. E por que isso acontece? Porque os nossos pensamentos, os nossos padrões de mentalidade, eles são formados desde a nossa infância, a partir das experiências e dos ensinamentos que nós temos. Quando eu e você somos criança, todas as experiências que nós temos vão sendo absorvidas pela nossa mente, que não tem filtro, passa tudo direto. E a nossa mente ela vai fazendo as conexões neurais, e essas conexões neurais vão formando-se padrões de pensamentos, e esses padrões de pensamentos vão formando os nossos comportamentos. E eu vou dizer uma coisa, queridos, nenhuma pessoa pode mudar o comportamento se primeiro ela não mudar os seus pensamentos. Por isso que pessoas tentam mudar e não conseguem, porque o seu padrão de pensamento ainda está muito fechado, o seu padrão de pensamento ainda está muito formatado por comportamentos, por pensamentos e por memórias do seu passado. Por isso que Paulo diz, você tem que se despojar do seu velho homem, você tem que se despojar da sua velha mentalidade, você tem que se despir de padrões de pensamento que foram moldando você até agora, e você
você precisa de uma renovação do Espírito de Deus na sua mente, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O nosso cérebro ele vai fazendo conexões neurais, e essas conexões neurais, uma vez que elas vão sendo fortalecidas, consolidadas e fixadas, se tornam padrões de pensamento. Só que daí a gente chega diante de Jesus, a gente vem para Jesus, mas os nossos padrões de pensamento ainda estão lá. A gente vem para Jesus, a gente vem para a igreja, a gente troca de ambiente, a gente troca de relacionamento, a gente troca de roupa, só tem gente que nunca trocou de mente. Faz sentido, irmãos? Não trocou de mente. São pessoas que Paulo diz que aprendem sempre, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Você precisa de novos pensamentos, de uma nova mentalidade. Tudo bem, pastor? Eu concordo que eu preciso de novos pensamentos. Eu preciso de novos padrões de mentalidade. E o que eu faço? Quero te dar aqui nesta noite 3 instruções bíblicas de como você pode ir mudando a sua estrutura mental para que você esteja alinhado à vontade de Deus. Você acha que isso é importante? Você acha que isso é importante? Não, com esse amém aí eu fecho aqui e vou sentar. Amém? Amém. Número 1, renove o repertório da sua mente. Você pode repetir comigo? Eu preciso renovar o repertório da minha mente. Você já percebeu que muito do repertório que você já tem, já está com o prazo de validade vencido? Sabe aquela pessoa, acho que é a síndrome da Gabriela? Eu nasci assim, cresci assim, sempre fiz assim e vou morrer assim. Gabriela. Mas Paulo diz que nós precisamos renovar a nossa mente. Eu quero dizer uma coisa: a razão pela qual a sua vida está morna, sem graça, medíocre, religiosa, cheio de teia de aranhas, parece mais um museu espiritual do que um templo do Espírito, é porque você só está vivendo do teu passado, e do teu passado muitas vezes espiritual. Ah, pastor, agora o negócio está difícil. Na minha época, no meu tempo, ah, que saudade daquela época. Meu irmão, não volta mais. Não volta mais. O futuro é o único lugar para onde nós estamos indo. Então há pessoas que elas estão muito apegadas a padrões de pensamentos do seu passado, vivendo apenas de memórias do seu passado. Mas eu vim aqui nessa noite para te dizer o seguinte: se tem uma coisa que o nosso Deus sabe fazer, é fazer coisas novas. O nosso Deus, embora seja um Deus imutável, é um Deus que está fazendo novas todas as coisas. É por isso que em Cristo Jesus você é uma nova criatura, você tem uma nova natureza, você anda em novidade de vida, está sendo preparado novos céus e nova terra. Quando chegarmos lá, nós teremos um novo nome. Porque o nosso Deus, Ele não tem prazo de validade, Ele é de eternidade, é a eternidade. Quantos podem glorificar a Jesus nessa noite por isso?
É por isso que você não consegue experimentar coisas novas da parte de Deus, porque talvez a sua mentalidade, os seus padrões de pensamento precisam ser renovados. O Espírito Santo chega e não consegue trazer coisa nova. Foi o que aconteceu com Jesus Cristo quando ele chegou pregando o evangelho do reino. O odre dos fariseus, o odre dos religiosos dos dias de Jesus não estava pronto para o vinho novo do evangelho. Eles rejeitaram completamente aquilo que Jesus trouxe, mas todos quanto receberam a Jesus Cristo experimentaram o vinho novo que o reino de Deus estava trazendo. Deus está trazendo algo novo, queridos. Deus quer trazer algo novo para a sua vida, em nome de Jesus. Então renove o repertório da sua mente. Romanos capítulo 12, versículo de número 2, Paulo está dizendo: não vos conformeis, ou não imitem os costumes deste mundo. Paulo diz o seguinte: o mundo tem uma forma, um padrão. O mundo quer te colocar dentro de uma caixa. Paulo está dizendo: pense fora da caixa. A religião quer te colocar dentro de uma caixa. Religião tem tudo a ver com padrão, formatação, padronização. E Paulo está dizendo: saia fora da caixa. Por quê? Porque Deus não trabalha nos teus padrões. Deus não trabalha nos seus moldes. Deus não trabalha nos seus modelos. Deus, Ele trabalha da maneira como Ele quiser. Efésios capítulo de número 3, Paulo diz que a sabedoria de Deus, ela não é uniforme. Paulo diz que a sabedoria de Deus é multiforme. E Paulo diz que os principados e potestades, eles têm que ser impactados pela multiforme sabedoria de Deus. E quem é que é o veículo da multiforme sabedoria de Deus? Paulo diz que a igreja de Jesus é o veículo pelo qual a multiforme sabedoria de Deus será manifesta diante dos principados e potestades. Atenção, Assembleia de Deus de Itajaí, seja uma igreja que manifeste a multiforme sabedoria de Deus, com padrões de mentalidades a partir dos céus para a terra. Nós precisamos, queridos, não imitem o comportamento desse mundo, não sejam formatados, mas deixe que Deus os transforme. Quem transforma é Deus. Mas deixe que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. Quem transforma é Deus, mas quem muda os pensamentos somos nós. Deus só pode agir em uma mente que está receptiva para o que Ele está fazendo. Amém, queridos? Isso não é uma atitude passiva, isso é uma atitude ativa. Porque Deus já colocou no seu cérebro todo o mecanismo que Ele precisa. Deus já colocou no seu cérebro todo o mecanismo que precisa. Ele te deu neurônios, teu cérebro faz sinapses, o teu cérebro faz conexões neurais. Bilhões de conexões o seu cérebro faz. Deus já colocou tudo aí. Agora Deus está dizendo: você precisa colocar novos padrões de pensamento no teu cérebro. Como é que eu faço isso? Como é que eu renovo o repertório da minha mente? Segundo lugar, você precisa selecionar muito bem o conteúdo do que você vai colocar na sua mente. Como é que a gente renova o repertório? Trazendo novo conteúdo. Como é que eu trago um novo repertório? Trazendo novo conteúdo.
Se a minha mente foi formatada pelas experiências e os conhecimentos que eu adquiri na vida, e foram isso que formou a minha maneira de pensar, eu não vou pensar de maneira diferente se eu continuar apenas me segurando nas mesmas experiências e no mesmo conhecimento. Eu preciso de novas experiências. Novas experiências. Escute o que eu vou te dizer agora. Sabe por que há pessoas que não conseguem mudar os padrões do seu pensamento? Porque elas não estão tendo novas experiências com Deus. Conversava ontem com o pastor Juliano sobre isso. Eu tenho estudado vários aspectos do movimento pentecostal. E quando você perguntava para alguns irmãos do início do movimento, para eles explicarem algumas coisas, eles não sabiam explicar. Por quê? Porque eles não tinham talvez repertório filosófico para explicar. Mas se tem uma coisa que você não podia negar, é que eles conheciam Deus. Porque eles não ficavam pesquisando sobre Deus, eles não ficavam filosofando sobre Deus, eles não ficavam dissecando Deus, eles iam para a presença de Deus. E a experiência espiritual que eles tinham, tinha um impacto no coração, tinha um impacto no espírito, e tinha um impacto na mente deles, que eles desenvolviam uma convicção tão forte, que nada abalava eles. Porque Deus não é alguém que eu estudo, meu filho, Deus é alguém que eu conheço e converso com Ele todos os dias. E essa experiência com Deus ia criando novas sinapses, novas conexões neurais, e aquele cérebro estava preparado para receber revelação, para receber visões, para receber palavra profética, porque na mente dessas pessoas, elas estavam saturadas com a glória de Deus, com a atmosfera de Deus e com o poder de Deus. Hoje a gente conhece muita filosofia, muita teologia e muita teoria, mas isso não está mudando a mente desta geração de cristãos. O que nós precisamos? Experiências impactantes com Deus. As suas experiências com Deus trará novos repertórios para sua mente. As suas experiências com Deus trará novos repertórios para dentro de você. E daqui a pouco você vai dizer: eu não sou mais a mesma pessoa. E você não pode continuar sendo mais a mesma pessoa. Você precisa ser diferente em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Por isso é que você precisa ser seletivo naquilo que você vai colocar dentro da sua mente. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Até se quiser projetar ali para a gente ler. Filipenses capítulo 4, versículo 8, o apóstolo Paulo, ele escreve essa carta e ele dá várias instruções. E quando ele está encerrando a carta, ele vai dizer: gente, eu só tenho alguns recados finais para dar para vocês. Quanto ao mais, finalmente, meus irmãos, você pode ler comigo? Tudo que é, 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 se há alguma e se há algum louvor, gaste tempo pensando nisso aqui. Não tem como você pensar diferente se tudo que você coloca dentro da sua mente são os lixos das redes sociais. Não tem como. Não tem como a gente pensar com a mente de Cristo se tudo que a gente fica absorvendo são os padrões da cultura deste mundo, pelos vários meios que chegam até nós.
Não há como termos novos padrões de pensamentos se nós seguirmos a média de que um brasileiro fica em média mais de 3 horas no celular, e 3 horas por dia no celular, e dessas 3 horas, a maioria dos conteúdos são nocivos, são tóxicos, são veneno. Paulo está dizendo: tudo que for verdadeiro, e muito pouca coisa verdadeira hoje passa pelas redes sociais. Hoje você vê um monte de fake news, e tem muita gente que, além de ler a fake news, crê na fake news, se torna evangelista da fake news, porque reparte para todos os grupos de WhatsApp. Fica difícil pensar no que é verdadeiro se a nossa mente está formatada pela mentira. Paulo diz: tudo aquilo que for nobre, tudo aquilo que for de boa fama. Irmão, se tem uma coisa que chama atenção na internet, é o quê? Difamação. A internet hoje, ela se tornou um ambiente de difamação. E como tem gente que adora uma difamação, gosta de uma difamação, quer compartilhar difamação, Paulo diz: não coloque esses lixos na sua mente, pense só aquilo que vai glorificar o nome do Senhor. A mente é um campo de batalha. Há um livro, inclusive, chamado Campo de Batalha da Mente. E como um campo de batalha, você não pode deixar os seus pensamentos soltos. Se você deixar os seus pensamentos soltos, fica tranquilo que alguém vai pegar eles, que algo vai pegar eles. Qual que é a orientação bíblica? Paulo está dizendo: gente, essa questão da mente é uma batalha tão grande, que ele escreve na sua carta aos Coríntios o seguinte: pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Paulo diz: as armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Paulo diz: essa é uma questão de batalha espiritual. No campo da mente é uma batalha espiritual. E Paulo diz: com as armas poderosas em Deus para destruir fortaleza, nós destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E como nós fazemos isso? Levando cativo todo, não alguns, todo pensamento, para torná-lo obediente a Jesus. Se os seus pensamentos não forem cativos, prisioneiros de Jesus, será prisioneiro do mundo, será prisioneiro do pecado, será prisioneiro de Satanás. Chegou a hora de você arrancar os seus pensamentos de principados e potestades e trazê-los prisioneiros do Senhor Jesus. Pensamentos soltos não obedecem a Deus. Pensamentos soltos não obedecem a Deus. Paulo está dizendo: cristão tem que ser disciplinado naquilo que pensa. E se tem uma coisa que o mundo nos faz hoje, é nos distrair. Por isso que em Colossenses 3 ele disse: se é que vocês já ressuscitaram com Cristo, pensai nas coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Você está entendendo, meu querido? Os seus pensamentos precisam estar aprisionados em Jesus. A mente de muitas pessoas parece quase que uma lata de lixo. Uma lata de lixo.
que se a gente pudesse ver o que tem lá. Gente, a nossa mente é uma coisa tão terrível, que eu não sei se alguém aqui teria coragem, se houvesse a possibilidade de conectar um aparelho na sua mente e a gente projetar aqui no telão. Já imaginou? Já imaginou? Eu fiz uma pergunta para a nossa igreja esses dias. Se nossos pensamentos tivessem cheiro, cheiro do que eles teriam? Pensamentos criam atmosferas, criam ambientes. Pensamentos criam atmosferas e criam ambientes. Se nós queremos uma atmosfera e um ambiente onde a glória de Deus se manifesta, nós precisamos de pensamentos regenerados. Em último lugar, para você ter novos pensamentos: primeiro, mude o repertório. Segundo, selecione muito bem. Terceiro, gaste tempo armando a sua mente. Com a palavra de Deus. Oh, aleluia, glória a Deus. Gaste tempo armando a sua mente com a palavra de Deus. O Salmo de número 1, o salmista escreve. Hoje a gente fala muito sobre mentores, influenciadores, coaches. Não que isso não seja importante, mas o Salmo de número 1 fala de 3 tipos de pessoas que você não pode permitir moldar você. Ele diz o seguinte: feliz é aquela pessoa, primeiro, que não segue conselho dos ímpios. Segundo, não imita conduta de pecadores. E terceiro, não se assenta na roda dos escarnecedores. O salmista está dizendo: ímpios, pecadores e escarnecedores não tem nada de interessante para moldar o que você pensa. Pode ser, e aqui não é negacionismo não, gente. Aqui não é negacionismo não. Pode ser as pessoas mais inteligentes do ponto de vista humano. Se for ímpio, se for pecador e se for escarnecedor, ele está dizendo, não serve para moldar você. Por quê? Porque a pessoa que quer ter uma nova mentalidade em Cristo, além de não se assentar com essas pessoas, para delas beberem do conteúdo, o prazer delas está na lei do Senhor. E nessa lei, o que ele faz? O que ele faz? O que ele faz? Gasta tempo. Ele não só lê, ele rumina, ele mastiga, ele digere a lei do Senhor. Ele tem prazer na lei do Senhor. Imagine, ao invés de redes sociais, todo brasileiro gastar 3h30 na Bíblia. Imagina. Na sua lei medita de dia e de noite.
Você sabia que esse livro aqui tem um monte de mentores para você? Você sabia que nesse livro aqui, Deus condensou em 66 livros histórias de mentores, de influenciadores, de coaches, de treinadores? Tem crente que já leu todos os livros do Pablo Marçal, mas nunca leu a Bíblia inteira. Tem gente que já leu todos os livros dos maiores influenciadores, os palestrantes de autoajuda, mas nunca leu a palavra de Deus inteira. Ah, pastor, porque a Bíblia é chata. Chata é a tua mente, que precisa expandir. Porque quando você lê essa palavra da maneira como ela tem que ser lida, da maneira séria, a tua mente vai expandir, 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 e você vai começar a pensar igual a Jesus. Pastor, eu quero ser uma pessoa de fé, de coragem, entusiasmada. Qual é o palestrante que o Senhor me indica? Abraão. Eu quero começar projetos inovadores do nada, e eu quero ir nesse projeto que ninguém fez, e eu quero ir até o final. Quem é que o Senhor me indica? Noé construindo a arca, porque ele construiu uma coisa que nunca existia, porque nunca tinha chovido, mas ele fez algo inovador, e gastou muitos anos perseverando nesse projeto. Eu quero ser uma pessoa mais resiliente, pastor. Quem é que o Senhor me indica? Leia Jó. Eu quero aprender competências de liderança. Leia Moisés, leia Jesus, leia Paulo. Eu quero aprender, pastor, a vencer as tentações. Estude a vida do nosso Salvador, que em tudo foi tentado, mas em nada pecou. Você precisa de mais? Aquele que medita nessa palavra dia e noite é como a árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo, as folhas não murcham, e tudo quanto faz prospera. Deus disse para Josué: não aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, e se tu fizer tudo quanto nele está escrito, você fará prosperar o teu caminho por onde quer que você for. Amém, queridos? Vamos orar? Se cair em pé. Você precisa de novos padrões de mentalidade? Você precisa de novos tipos de pensamentos? Renove o seu repertório. Selecione o que você vai colocar na sua mente e mergulhe na palavra de Deus. Se você fizer isso, você terá uma nova mentalidade. Feche os teus olhos nesta noite. Eu gostaria de orar aqui hoje por você que está aqui, e que o Espírito Santo tem trazido essa palavra ao seu coração e à sua mente. E você talvez tenha lutado com a sua mente, tem lutado nos seus pensamentos, padrões de pensamentos que talvez você tenha lutado com ele há anos, e esses pensamentos têm se tornado fortalezas espirituais na sua vida,
fortalezas espirituais no seu relacionamento. Mas essa é uma noite poderosa de Deus para você, em nome de Jesus. Essa é uma noite poderosa dos céus para a sua vida, em nome de Jesus. Você talvez já estudou outras coisas, você já absorveu outros conteúdos, mas esses padrões de pensamento ainda estão lá. Paulo disse que as armas da nossa batalha, elas não são carnais. Eu estou te apresentando hoje aqui, não são pontos de autoajuda. Eu estou te apresentando aqui a ajuda que vem do alto, vem dos céus para a sua vida. Outros nossos jovens do louvor vão estar adorando ao Senhor. Se você precisa dessa oração, vem aqui à frente, eu quero orar por você em nome de Jesus. Você que nessa noite está aqui e precisa que o Senhor renove a sua vida. Você que talvez tenha batalhado com a sua mente, com os seus pensamentos. Eu quero orar aqui por pessoas que estão tendo problemas de concentração. O Espírito Santo me diz aqui nessa noite para orar com pessoas que estão com problemas de concentração. Você não consegue se concentrar, você não consegue focar, você não consegue muito tempo desenvolver um projeto, porque você não consegue focar. Os seus pensamentos ficam soltos, os seus pensamentos ficam voando e flutuando. O Espírito Santo, Ele quer prender os seus pensamentos em Jesus. Em Jesus, em Jesus, em Jesus. Você que talvez tenha lutado na sua mente, porque padrões de pensamentos foram estabelecidos, e muitas vezes o Evangelho quer chegar e ele não consegue penetrar. É como a semente lançada à beira do caminho. O Evangelho não tem penetração. E quando você mal sai da igreja, parece que tudo que você ouviu já foi tirado. Nesta noite o Senhor quer tornar a sua mente uma terra boa, aonde a semente da palavra vai entrar e vai frutificar para a glória do Senhor.